10 medidas para reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. Hello, people! Neste vídeo, serão apresentadas medidas concretas para reduzir o preço dos combustíveis no Brasil. São 10 medidas que podem ser adotadas independentemente da reforma tributária que vier a ser aprovada. Pois bem, precisamos esclarecer inicialmente que, na atual Constituição Federal, existe um princípio tributário que se chama essenciabilidade do produto. Este princípio estabelece que, quanto maior a importância social do produto a ser tributado, menor será a carga tributária incidente sobre ele. Paradoxalmente, para o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, este princípio é de observância obrigatória pela União, ao passo que, para o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele é de observância facultativa pelos Estados da Federação. Dito isso, pergunto eu, do ponto de vista social, existe algum produto que tenha maior importância que os combustíveis? Todos nós vimos o que uma greve de caminhoneiros fez há muito pouco tempo atrás. A bem da verdade, basta termos uma greve só dos caminhões que transportam os combustíveis para o país entrar em uma situação caótica de completa convulsão social. O maior culpado pelos combustíveis serem caros no Brasil é justamente o ICMS, pois os estados e o Distrito Federal, em vez de tratar os combustíveis como produto essencial, os tratam como um bem de consumo supérfluo. Neste contexto, a primeira e principal medida para baixar os preços dos combustíveis é simplesmente tornar obrigatória a observância do princípio da essenciabilidade do produto e fixar o teto da incidência de ICMS sobre os combustíveis em uma alíquota máxima de 5%. Associada a essa medida, reduzir os demais tributos incidentes sobre os combustíveis pela metade. Obviamente, para compensar a perda de arrecadação em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, a União destinaria para os estados e municípios, pelo prazo de 1 ou 2 anos, toda a arrecadação, por exemplo, do IPI. As outras 9 medidas para diminuir o preço dos combustíveis envolvem: 2. Quanto à regulação de mercado, revogar todos os poderes da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que, tal como as demais agências reguladoras, atua a favor dos cartéis do setor de combustíveis. Assistam ao vídeo sobre nossa crítica aos milhares de cartéis que atuam no Brasil, no link logo acima. 3. Autorizar a abertura de postos de combustíveis com venda exclusiva ou de etanol, ou de gasolina, ou de diesel, bem como autorizar aos postos de combustíveis, ditos bandeirados, a adquirir o produto de distribuidores não bandeirados. 4. Autorizar os pequenos produtores de etanol a armazenar e comercializar este produto diretamente aos consumidores, sem passar pela rede de distribuição ou pelos próprios postos de combustíveis. 5. Determinar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que, nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, nenhuma rede de postos possa deter controle de mais de 10% do mercado sobre a venda de combustíveis. 6. Autorizar as grandes redes de lojas, de hipermercados e de atacadões a comercializar combustíveis em seus próprios estabelecimentos, mediante lei federal que regulamente integralmente a matéria, proibindo qualquer regulamentação extra por parte dos municípios. 7. Estipular um calendário para que se aumente gradativamente, no diesel, os percentuais de biodiesel. 8. Desregulamentar
as normas para que seja ampliado o número de postos de combustíveis, seja pelos critérios adotados internacionalmente ou pelo fluxo de veículos nos locais de instalações deles. 9. Autorizar o armazenamento e a venda de etanol dos produtores diretamente aos postos de combustíveis, sem passar pela rede de distribuidores. Por fim, 10. Simplificar a importação direta de combustíveis por qualquer pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, aumentar as penas e multas quanto a eventuais comercializações de combustíveis adulterados. Em tempo, menciona-se também algumas outras medidas de caráter geral, tais como melhoria dos sistemas de transporte urbanos, aumento da eficiência dos motores automotivos a combustão, redução dos tributos incidentes sobre veículos híbridos e elétricos e, tal qual ocorre nos países desenvolvidos, operação das bombas de combustíveis pelos próprios consumidores. Pronto! Brasil! Com essas 10 medidas, os combustíveis no Brasil poderiam ter redução de 35% a 45% para o consumidor final, e com inúmeras vantagens, tais como a redução do custo do Brasil, a melhoria de eficiência na produção agrícola e industrial, a redução de preços de todos os produtos e serviços, o incremento do comércio de uma forma geral e uma excelente política anti-inflacionária. Pergunta que não quer calar: por que essas medidas não são adotadas? Por que não? Para mim, a resposta é clara. Tem dedo dos cartéis nesse mercado aí. Com certeza. Vamos cobrar dos parlamentares e dos governos estaduais e federal para que essas medidas sejam aprovadas. Divulgue essas propostas. OBTJ, o canal do YouTube que trabalha com propostas para um Brasil melhor, a serem aprovadas até o ano de 2050. Forte abraço e otimismo, paz e prosperidade.